Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 18 horas para o primeiro jogo da final da Taça Rio em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Audax. Já temos os relacionados e como o Fogão pode vencer a equipe de Angra dos Reis. Falo sobre isso neste vídeo, uma análise pré-jogo. Antes de mais um conteúdo robusto por aqui, peço para que você se inscreva. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 42 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, relacionados os goleiros Lucas Perry, Douglas Borges e João Fernando. Laterais pelo lado direito, de Plácido e Rafael. Laterais pelo lado esquerdo, Marçal e Hugo. Zagueiros, Adrielson, Cuesta, Sampaio, Segovia e Joel Carli. Para o meio campo, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Raí. Para as pontas, Gustavo Sauer, Lucas Piazon, Carlos Alberto e Luiz Henrique. E para a posição de centroavante, Tiquinho Soares e Matheus Nascimento. Esses são os jogadores que estão na lista de relacionados para o jogo de mais tarde contra o Audax. Como eu escalaria o time? Lucas Perry no gol, o de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta, Marçal na esquerda, no meio campo Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, na ponta direita Carlos Alberto, como centroavante o Tiquinho, na ponta esquerda o Luiz Henrique. Se quisesse mudar um pouquinho o esquema, tiraria o Carlos Alberto, poria o Lucas Fernandes como um meia aberto e colocaria atrás dele como segundo volante, jogando mais pelo lado direito, o Marlon Freitas, algo que não creio que o técnico Luiz Castro vá fazer. Os técnicos portugueses que estão no Brasil hoje, vou falar de três, na verdade: Luiz Castro, Vitor Pereira do Flamengo e agora o Pepa no Cruzeiro. Eles não pensam muito no jogo com um meia central estilo camisa 10. Embora agora o Botafogo tenha o Eduardo, que é um meia atacante, mas que se movimenta muito e tem essa possibilidade também de deixar o centroavante, por exemplo, o Tiquinho Soares, na cara do gol. Mas ontem o Flamengo não tinha o Arrascaeta, que é um meia criativo, tem muita qualidade técnica, e mesmo assim o Vitor Pereira, no clássico com o Fluminense, na final do Carioca, deixou o Everton Ribeiro no banco. Os treinadores, tanto o Pepa lá no Cruzeiro, porque ele já deu entrevista falando sobre isso, quanto o Vitor Pereira e até mesmo o Luiz Castro, gostam muito então de um volante à frente da linha de zaga e dois médios trabalhando e se revezando em funções. E pensam muito no time com força pelos lados do campo. Então os pontas são fundamentais no estilo de jogo do Luiz Castro, do Vitor Pereira e do Pepa. Eles pensam muito nessa construção também de 2 contra 1, por exemplo, pelo lado direito, 2 contra 1 pelo lado esquerdo. Ok, se o Luiz Castro vem dessa escola, se ele quer trabalhar dessa forma, hoje o Botafogo tem uma baita oportunidade para treinar isso independentemente de peças. O Botafogo está no mercado, já trouxe agora o Matias Segovia, pensa em trazer o Hernandes lá do Andrés do Uruguai. Então o Botafogo está pensando em reforçar as pontas, tanto direita quanto esquerda. O Júnior Santos também chegou faz poucos dias ao Glorioso. Já que ele pensa dessa forma, o Audax é o adversário ideal para ele treinar para a Sul-Americana. Na próxima quinta-feira já tem jogo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Por que o Audax é o adversário ideal? Porque dá espaço pelos lados do campo. O Botafogo pode sim fazer um jogo hoje, claro, pensando em vencer, porque tem que vencer bem até para conseguir jogar com o time titular quinta no Chile e de repente com o time mesclado no próximo domingo, já que agora o calendário ficou apertado para o Fogão. Então a primeira questão é vencer. Mas o Botafogo tem que pensar também em solidificar e consolidar uma ideia de jogo.
Sinceramente, galera, eu faço as críticas aqui, análises no canal, mas já que o Luiz Castro quer ir por um caminho, que ele vai e consiga executar dentro do caminho que ele quer fazer, dentro do caminho que ele pensa. O Audax, vou mostrar aqui 2 momentos do primeiro jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu em Nova Iguaçu. Foi 1-1 em Nova Iguaçu, o Audax fez um gol de pênalti, tinha perdido um pênalti também no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. E no segundo jogo, o Audax venceu o Nova Iguaçu em Angra por 1-0 e se classificou para a final. Mas eu vou mostrar 2 lances do primeiro jogo para vocês observarem como a marcação do Audax é descoordenada e também dá espaços pelos lados do campo, como já falei neste vídeo. No primeiro lance, o Audax está com a marcação concentrada por dentro, sem linha definida, um desenho feio até, e o Nova Iguaçu tem a possibilidade de um lançamento. No lance até o Bandeira marcou impedimento, mas foi um lançamento até para dentro. Só que se o Nova Iguaçu quisesse construir a jogada pelo lado esquerdo, poderia colocar alguém por lá para pegar a defesa pelo lado direito do Audax desprevenida, ou se o jogador portador da bola não quisesse lançar e quisesse construir pela direita, ele tinha um companheiro por ali e o Audax estava concentrado por dentro, tinha espaço para o Nova Iguaçu fazer a jogada pelo lado direito de ataque. No segundo lance, saiu o gol do Nova Iguaçu, o primeiro daquela partida. Uma simples dobradinha, com o Audax tendo um jogador chegando atrasado. Passe por trás do primeiro marcador, cruzamento, gol de cabeça, o famoso 2 contra 1 que eu falo aqui. Eu não tenho nada contra o Botafogo ter pontas ou o Botafogo ter um meia aberto, como por exemplo eu penso sempre no Lucas Fernandes. Este não é o problema. O problema é o Botafogo não conseguir executar. Tem que ter homem aberto, sim, sempre contribuindo na força ofensiva e também na marcação. Senão toma 2 contra 1, como vocês viram o Audax tomando aí. Mas tem que preparar o time para jogar da melhor maneira, já que pensa em jogar assim, independentemente de peças. Então hoje o técnico Luiz Castro pode utilizar sim o Carlos Alberto por um lado e o Luiz Henrique por outro, pensando em 2 pontas rápidos e com força. Ele pode tentar de alguma forma, quando quiser, botar o Gustavo Sauer com a perna invertida jogando na ponta direita. O Gustavo Sauer não vem bem, você falou sobre ele ontem, Fabiano. Pois é, mas está relacionado, então o técnico tem que pensar na estrutura. Quando não for o Sauer, quando for o Segovia, que é canhoto, também joga pelo lado direito. Aí ele pode ter uma ideia de um jogador, claro, muito mais rápido e muito habilidoso, mas que cai com a perna contrária por ali. E também pode pensar, tendo o Carlos Alberto, que é destro, jogando pelo lado direito, no que ele pode vir a ter quando entrar o Júnior Santos, que tem uma outra característica, mas também é destro, jogando pelo lado direito. O técnico Luiz Castro hoje tem Carlos Alberto, Luiz Henrique, Gustavo Sauer e Piazon para as pontas. Não sei se contra o Botafogo eles vão tentar alargar a última linha, colocando 5 jogadores, fazendo linha de 5. Sinceramente, temos que ver o jogo para analisar. Se não fizerem isso, o caminho é por ali. Mas, obviamente, o Botafogo, mesmo contra um bloqueio central muito forte do Audax, pode tentar o jogo por ali pelas peças que tem. Eduardo e Lucas Fernandes se revezando em funções, criação, marcação, movimentação. É claro que eles podem desarticular a defesa do Audax. Eu espero que consigam e que o Botafogo surpreenda. Então, não jogando apenas pelas pontas, potencializando o jogo pelas pontas, treinando muito isso. Mas, claro, se tiver oportunidade, jogando por dentro também para criar ainda mais condições em outras partidas. Outro ponto forte do Botafogo, bola aérea ofensiva, assim como a marcação alta e a pressão pós-perda. Com o Audax temos que ter cuidado com a bola aérea, com a bola parada ofensiva do adversário.
O Emerson Urso, um ponta que tem velocidade, que se destacou em alguns jogos no Campeonato Carioca, então ele pode dar algum trabalho para um dos nossos laterais, dependendo de qual lado ele cair, mas o Botafogo tem tudo para vencer e vencer bem o primeiro jogo da final da Taça Rio, para pensar tranquilamente no Magajanes na próxima quinta-feira no Chile, pela estreia da Copa Sul-Americana, e depois domingo tem o segundo jogo da final da Taça Rio. O Magajanes ontem, aos 27 minutos do primeiro tempo, estava perdendo para o Palestino lá no Chile por 2-0 no campeonato local, buscou o empate e aos 47 do segundo tempo tomou o gol, então perdeu por 3-2 para o Palestino. É isso, galera. Análise pré-jogo, estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!